Bom dia a todos, meu nome é Júlia Rocha Bernard, sou estudante do curso de Educação Física e vou apresentar o trabalho de desenvolvimento motor da turma A do semestre de 2024/1, da professora Nádia. O artigo que eu escolhi para apresentar o trabalho foi Crianças pré-termo apresentam desempenho motor, cognitivo e funcional desfavorável em relação a neonatos a termo em idade pré-escolar, dos autores Eliane Maggi, Lívia Magalhães, Alexandre Campos e Maria Cândida. O artigo em questão que eu escolhi foi publicado pelo Jornal de Pediatria e ele tem como qualis a classificação A1. Antes de começar a apresentar de fato o artigo, eu gostaria de conceituar alguns termos e alguns dos testes e siglas que vão ser falados durante a apresentação. Quando a criança nasce pré-termo, significa que ela é uma criança que nasceu prematuramente, ou seja, antes de completar as 37 semanas de gestação, podendo ser classificada daí de acordo com a idade gestacional ao nascer. Um dos testes utilizados para fazer a pesquisa foi o MABC-2, ou Movement Assessment Battery for Children, Second Edition, que significa Movimento Bateria de Avaliação para Crianças, segunda edição. Outro teste realizado foi o PED, que é o Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade, e o EMMC, que é a Escala de Maturidade Mental Columbia. Então, se eu falar PED ou somente Columbia, vocês já sabem o que significa. Introduzindo o artigo, não tem como deixar de falar sobre o aumento das taxas de prematuridade no Brasil nos últimos anos. Então, por isso acaba se tornando mais importante conhecer o desfecho dessas crianças que são pré-termo, não só devido ao risco de mortalidade, mas também porque a idade gestacional e o peso ao nascimento são alguns dos indicadores do risco biológico importante para a alteração no desenvolvimento dessas crianças, né? Embora as alterações do desenvolvimento em longo prazo, de crianças prematuras já são bem faladas e citadas, na literatura, em outros artigos, a emergência da dificuldade na idade pré-escolar é bem menos documentada, então é mais difícil de achar artigos e textos falando sobre essa questão da dificuldade na idade pré-escolar mesmo. Então, é importante, investigar o desenvolvimento nessa idade pré-escolar, porque se fizer uma avaliação focada tanto na coordenação motora quanto no desenvolvimento cognitivo e no desempenho funcional nessas idades mais jovens, precoce, pode identificar que essas crianças pré-termos têm algum risco, de alteração no desenvolvimento e também possibilita que os pais e, profissionais consigam intervir, mais cedo. Bom, o objetivo dessa pesquisa foi comparar o desenvolvimento da coordenação motora, do desenvolvimento cognitivo e do desempenho funcional de crianças nascidas pré-termo e a termo, aos 4 anos de idade. A hipótese investigada foi de que aos 4 anos de idade e considerando o mesmo nível social, as crianças nascidas pré-termo e aparentemente normais apresentam um desempenho motor, cognitivo e funcional significativamente inferior aos pares nascidos a termo. Sobre os métodos dessa pesquisa, eu vou focar mais na parte do desenvolvimento motor, que é a nossa área de atuação, do que o cognitivo e comportamental que eles também falam no artigo, Essa pesquisa ela se trata de um estudo transversal e observacional realizado no período de junho de 2010 a agosto de 2011, com a amostra de conveniência que foi recrutada no Ambulatório de Acompanhamento à Criança de Risco, a CRIAR, em 4 escolas públicas e 5 escolas particulares de Belo Horizonte, e além desses, 2 consultórios particulares. Participaram desse estudo crianças na faixa etária de 4 anos a 4 anos e 11 meses, distribuídas em 2 grupos distintos, de acordo com idade gestacional e peso ao nascimento, pareados com relação a sexo, idade e nível socioeconômico. No grupo de crianças pré-termo, foram incluídas 62 crianças com idade gestacional menor ou igual a 34 semanas e peso ao nascimento menor ou igual a 1.500 gramas. E no grupo a termo, foram 62 crianças também, com idade gestacional maior ou igual a 37 semanas e peso ao nascimento maior ou igual a 2.500 gramas. Em cada grupo, houve representação igual de meninos e meninas, sendo 31 cada. Ambos os grupos foram constituídos por crianças aparentemente normais, sem evidências de diagnósticos tais como paralisia cerebral, retardo mental ou algum tipo de alteração genética e malformações.
No grupo pré-termo, 3 crianças tiveram hemorragia periintraventricular, grau 3, sem sequelas motoras. Já as crianças do grupo A-termo não tinham história de intercorrências neonatais. Os dados foram coletados de forma a haver representatividade de crianças de nível social baixo, selecionadas no ambulatório de risco em escolas públicas, e crianças de nível social alto, recrutadas em consultórios e escolas particulares. Todas as crianças que participaram desse estudo foram avaliadas pelos testes MABC2, PED e a Escala de Maturidade Mental Columbia. E todos esses testes foram aplicados pela primeira autora, previamente treinada na aplicação de cada teste. Falando um pouco sobre cada teste e focando principalmente no MABC2, que é sobre o desenvolvimento motor, ele é um teste de triagem usado para identificar comprometimento motor em crianças de 3 anos a 16 anos e 11 meses. E ele é dividido por faixa etária, sendo que apenas a primeira faixa, que compreende ali a idade de 3 anos a 6 anos e 11 meses, foi utilizada no estudo, O teste ele compreende 8 tarefas que avaliam a destreza manual, o equilíbrio estático e dinâmico e as habilidades para lançar e receber uma bola das crianças. De acordo com os critérios do teste, ele considerou que crianças com pontuação abaixo do percentil de 5 apresentam um problema de coordenação motora ou desempenho atípico, e aquelas com percentil de 6 a 15 sinalizam caso suspeito. Já as crianças com pontuação acima do percentil 15 são consideradas como apresentando desempenho motor normal. O MABC2 não tem dados normativos para crianças brasileiras, mas ele vem sendo usado em pesquisa, inclusive na área de prematuridade, Há evidências da validade do MABC em diferentes países, sendo que nessa pesquisa foram comparados dados de 2 amostras brasileiras. Sintetizando um pouco sobre como funcionam os outros testes, que também foram usados no artigo para fazer a avaliação cognitiva e funcional, o PED e o Columbia, começando pelo primeiro, que ele é um questionário administrado no formato de entrevista estruturada com os pais ou um dos cuidadores da criança, que informa sobre o perfil funcional de crianças de 6 meses e 7 anos e 6 meses de idade, em 3 níveis de função: autocuidado, mobilidade e função social. Já a escala de maturidade mental Columbia, ela é um teste aplicado individualmente, com duração média de 15 a 20 minutos, que fornece uma estimativa de capacidade de raciocínio geral de crianças com idade de 3 anos e 6 meses e 9 anos e 11 meses. Além do teste MABC2 ser utilizado para avaliar o desenvolvimento motor das crianças, também foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis para verificar a relação entre o nível de desempenho motor e os resultados dos testes cognitivo e funcional. Além disso, para investigar o impacto da idade gestacional e o peso ao nascimento nos scores dos testes, foi feita análise de regressão. Para todas as análises foi considerado o nível de significância de 0,05. Falando um pouco sobre os resultados, as variáveis quantitativas que tiveram diferença significativa nas comparações entre os grupos foram a idade gestacional e o peso ao nascer. Já nos resultados dos desempenhos motores, funcionais e cognitivos, foram encontradas diferenças significativas entre os 2 grupos em todos os testes, com melhor desempenho para crianças do grupo A-termo. Crianças pré-termo com desempenho motor atípico tiveram pior resultado no teste Columbia, porém não houve diferença significativa em relação ao desempenho funcional. Os resultados do artigo mostraram que uma proporção significativa de crianças pré-termo aparentemente normais tiveram pior desempenho motor, cognitivo e funcional que seus pares nascidos a termo, na idade pré-escolar. Na área motora, as crianças do grupo pré-termo obtiveram scores significativamente inferiores no MABC2. Esses resultados são consistentes com estudos nacionais e internacionais que revelam que as crianças pré-termo e de muito baixo peso, entre 4 e 6 anos, apresentam um comprometimento motor maior do que as nascidas a termo. Contrário às evidências citadas no artigo de outros autores, não foi encontrada relação entre o peso e idade gestacional e o desempenho motor, cognitivo e funcional no grupo pré-termo. Uma possível explicação para esse resultado é a influência de fatores socioeconômicos, considerando que a amostra incluiu níveis sociais diferentes. Observou-se também que as crianças pré-termo de menor idade gestacional eram aquelas de nível socioeconômico mais alto,
Então, eles têm acesso a cuidados neonatais de melhor qualidade, enfim. E essas crianças também são aquelas que se desenvolvem em ambientes mais estimulantes, o que possivelmente influenciou no desempenho dos testes desse artigo. Para finalizar, eu queria externar o quanto eu achei esse artigo importante, porque ele reforça, né, as evidências de que as crianças pré-termo são mais propensas a apresentar pior desempenho motor, cognitivo e funcional do que os que são nascidos a termo, né? E também chamando a atenção para a importância da avaliação precoce, porque essas alterações elas já dá para ser detectada na idade pré-escolar. Também o que diferencia dos demais estudos brasileiros sobre o tema é que na amostra foi incluídas crianças de níveis socioeconômicos diferentes. Então, isso também acaba alterando, né, os resultados do artigo e deixando ele um pouco mais interessante. É isso, gente. Obrigada pela atenção.